né? Muito tempo da minha vida eu passei querendo viver os extremos. Eu vivi muito tempo da minha vida assim, querendo viver os extremos. Então, eu ia em busca, sabe, de experiências onde eu pudesse vibrar assim de uma forma extraordinária, de uma forma assim, no pico alto, muito positiva. E eu achava que isso era a melhor coisa da vida. E eu sei que tudo é fase. Eu sei que um dia eu posso voltar a pensar dessa maneira e tá tudo bem, porque a vida é essa constante mudança. Mas, de certa maneira, isso fazia com que eu vivesse sempre nos extremos, porque a lei das polaridades, que é essa lei que eu estou comentando com você, ela diz que sempre que você viajar para um polo, seja positivo ou negativo, automaticamente a vida vai te jogar para o outro polo, para que isso crie um equilíbrio. O equilíbrio da vida está baseado nisso, no yin e yang, masculino, feminino, positivo, negativo, são nomes que a gente dá, mas que representam essa lei, que é a lei das polaridades, que diz que tudo na vida tem dois polos, onde tem positivo tem negativo. E essa é mais uma das coisas importantes da gente perceber para que a gente não despreze os momentos negativos da nossa vida, porque eles são tão importantes quanto os momentos positivos que a gente vive. Então eu vivia nessa busca constante por viver as experiências extremas dos polos positivos. Eu vivia constantemente aí, nesse ponto. E aí o que acontece? Sempre que eu ia numa experiência que me trazia uma grande elevação, um grande sentimento, um extremo positivo, onde eu me sentia completamente extasiado, sabe? Cheio de energia, de alegria. Sempre que isso acontecia, logo depois acontecia algo, e eu não sei se isso já aconteceu com você, mas pode ter acontecido em algum momento. Sempre que isso acontecia, logo em seguida acontecia algo que me jogava no outro polo, que me jogava lá embaixo, que me fazia me sentir triste para baixo, me fazia me sentir sem energia, desanimado. E eu não percebia que isso acontecia. Olha que louco! Eu não percebia que isso acontecia. Eu só vivia e sempre me perguntando, cara, por que isso está acontecendo? Meu Deus, será que isso está acontecendo só comigo? Quando estava passando pelo momento difícil. Era isso que eu ficava me perguntando e ficava desesperado. Porque eu tinha acabado de ir num polo extremamente positivo. E lá eu estava super feliz, super entusiasmado, sem muitos questionamentos, né? Só gratidão, só alegria. Mas quando descia, quando o polo ia para o outro lado, e eu me sentia para baixo, triste, ficava cheio de questionamentos, né? Pensando, cara, que loucura, meu Deus, isso nunca vai acabar. E era isso que acontecia comigo. Até que eu comecei a estudar, comecei a perceber essa mudança e comecei a buscar entender o porquê que isso acontecia. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a pesquisar, quando eu comecei a entender, eu comecei a olhar isso de um ponto mais como se estivesse olhando de longe, sabe? Como se estivesse como uma terceira pessoa olhando a situação. E eu comecei a perceber que isso sempre acontecia. E isso é inclusive um ditado, né, das pessoas mais velhas que sempre falam, né, que depois da noite triste vem a calmaria. E tem um pessoal também que fala sempre que você ficar feliz demais, fica atento porque pode vir uma tristeza aí logo na sequência. E eu comecei a perceber que isso não acontecia só comigo, não só na minha vida, mas na vida de muita gente. Muita gente passa por esse mesmo processo e eu não conseguia enxergar antes. Até que eu encontrei um livro chamado Kybalion. Eu encontrei esse livro através de uma palestra da Lúcia Helena, que é uma professora da Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia.
E esse livro, o Kybalion, ele fala sobre 7 leis herméticas. Hermes Trismegisto é uma consciência, não diria que é um ser humano, mas pode ter sido, mas é uma consciência de muita sabedoria que deixou muito conhecimento. Resumidamente, ele deixou 7 leis herméticas. São 7 leis escritas numa tábua de esmeralda que, basicamente, ele diz que essas 7 leis regem todo o universo. Parece meio ousado, né, falar isso. 7 leis que regem todo o universo? Como assim? Que coisa ousada de se falar, de se deixar. Mas o que acontece é que essas leis, elas são estudadas há mais de 4.000 anos. Para pensar, cara. Se isso fosse algo assim banal, se fosse algo simples, algo descartável, será que isso duraria 4.000 anos na história? Será que as pessoas ainda falariam de algo banal, de algo descartável assim, durante 4.000 anos? Tem que fazer algum sentido, né? Tem que fazer algum sentido. E foi isso que eu me perguntei, será que faz sentido isso? E fez sentido, pra mim fez muito sentido, sabe? E essas leis, se a gente for parar para pensar direitinho, elas se aplicam no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O legal foi ter encontrado essas leis através da palestra da Lúcia Helena. Por quê? Porque ela explica as leis e traz isso para o nosso dia a dia. Então isso foi muito importante para mim, para eu não olhar para isso como algo, nossa, muito distante, lá dos egípcios, sabe, de 4.000 anos atrás. Não, para olhar isso como algo daqui, algo atual, algo que eu posso aplicar na minha vida e posso me beneficiar com isso, posso agir de forma mais coerente, mais harmoniosa e obter resultados mais harmoniosos. Eu estou sempre nessa busca, essa é a minha busca constante, né? Me tornar um ser humano cada dia melhor, ter atitudes mais coerentes com os meus valores, adquirir valores que me façam ter uma qualidade de vida melhor e que possa proporcionar um contato mais harmonioso com as pessoas que estão à minha volta. Então estou sempre nessa busca, beleza. Aí eu encontrei essas 7 leis herméticas e, enfim, eu estou falando aqui de uma dessas 7 leis herméticas. São 7 leis. Essa lei que eu estou falando é a lei das polaridades. E por que eu estou falando dessa lei das polaridades? Porque eu vivia nessa oscilação entre viver uma experiência extrema, uma experiência que me trazia alegria, felicidade, ficava lá todo, né, cheio de entusiasmo, mas logo depois vinha uma experiência que me trazia tristeza, que me trazia desânimo, que me fazia me sentir mal. Comecei a pesquisar, comecei a estudar o porquê que isso acontecia, percebi que isso não acontecia só comigo e encontrei as 7 leis herméticas que explicavam esse processo. E o que quer dizer essa lei das polaridades? É uma lei que diz que tudo tem 2 polos e que você vai oscilar entre esses 2 polos de forma natural. Tudo vai estar relacionado com essa lei e essa lei se aplica a tudo que existe no universo. Trazendo isso para os nossos sentimentos, quer dizer que sempre que você tiver uma alegria muito grande, a vida vai colocar alguma experiência contrária logo em seguida para poder balancear, para poder equilibrar, para você não ficar muito em um polo só, porque a vida é equilíbrio, o tempo inteiro precisa de equilíbrio. Se você parar para pensar direitinho, não tem como uma criança nascer só com a mãe, só com a mulher. Ela precisa do homem para poder ir lá e fecundar. Não é isso que acontece? E o homem também não consegue gerar uma criança se não tiver a mulher. Então, o que isso quer dizer? Que tudo precisa desses 2 polos para existir. E de alguma maneira a gente, por estar desconectado do nosso eu superior, pensa que só é necessário ter alegria, só é necessário ter felicidade, só é necessário ter amor, só é necessário ter as coisas boas,
só é necessário vibrar nas vibrações positivas. E foi isso que eu comecei a entender, porque eu desprezava as experiências negativas, eu desprezava as minhas tristezas, as minhas dores, aquilo que eu sentia que não era positivo, que era negativo. E comecei a entender, a partir dessa lei das polaridades, que os dois polos são importantes, tanto um quanto o outro. Nenhum é menos importante do que o outro, percebe isso? Nenhum é menos importante do que o outro. O positivo é tão importante quanto o negativo, assim como o homem e a mulher. A gente está aí nessa era do feminismo, né, onde as mulheres estão trazendo a sua força, trazendo a sua garra, a sua energia para vencer, né, o patriarcado aí de tanto tempo, né, dominando e subjugando as mulheres, subjugando a energia feminina. E hoje a gente vê aí as mulheres, né, trazendo aí essa força e se posicionando, né, mostrando que são importantes, mostrando que tem valor, que tem capacidade, que tem brilho, tanto quanto o homem, né? Então é muito importante a gente perceber isso para a gente também não se perder e achar que as mulheres são mais importantes. Não tem ninguém mais importante do que ninguém. Todos são importantes, né? As polaridades estão aí para dizer isso. Que o homem é importante e a mulher também é importante. E são importantes tanto um quanto o outro são importantes. E isso se reflete nas nossas emoções. O que eu quero dizer com isso? Que as nossas emoções positivas são tão importantes quanto as nossas emoções negativas. O que é importante mesmo é a gente estar equilibrado. Essa é a chave. A chave não é você acabar com as suas dores, acabar com as suas tristezas, acabar com aquilo que te deixa mal. Não é isso. E era o que eu achava. Eu estava em busca o tempo inteiro ali de viver experiências maravilhosas, lindas. Só que a vida, ela vai naturalmente aplicar essa lei, percebe? Ela vai naturalmente, queira você ou não. Não importa se você quer, se você não quer. Ela vai aplicar, é uma lei, vai funcionar, independente de você saber que ela existe ou não. Agora, se você está consciente ou não, é uma questão sua, né? De saber se você está buscando conhecimento suficiente para se posicionar na sua vida de forma mais consciente, para ter uma consciência mais clara, perceber o que você está fazendo, por que você está aqui, o que existe além, né, dessa rotina diária que você vive todos os dias. Aí é uma questão sua, né? Adquirir ou não conhecimento. Conhecimento é ou não importante para a sua qualidade de vida? Eu digo que é muito importante, por isso que eu estou sempre buscando conhecimento. E estou aqui compartilhando também, através dessa ferramenta linda e maravilhosa que a gente tem, que é a internet, os smartphones, enfim. Resumindo toda a história, aprendi que as duas emoções são importantes, tanto as positivas quanto as negativas. Isso me ajudou a sair dos extremos. E como que eu fiz isso? Para sair dos extremos, né? Para não ficar totalmente alegre, feliz, entusiasmado para cima ou totalmente triste, para baixo, angustiado, desesperado. Como que eu fiz para sair desse looping infinito? Eu comecei a perceber que eu não preciso, que se eu ficasse muito na ponta de cá, a vida ia me jogar muito para a ponta de cá. Ou seja, se eu ficasse numa experiência muito positiva, extremamente, a vida ia me jogar para uma experiência extremamente negativa. Não importa quanto tempo leve, ela vai acontecer. Então eu comecei a perceber que se eu parasse de buscar as experiências extremamente positivas, eu também ia parar de ter experiências extremamente negativas, entende? E comecei a perceber que o segredo para mim não era estar nos extremos, e sim estar mais próximo do centro. Olha aqui, imagina uma linha, e essa aqui é uma ponta, é o extremo, e essa aqui é a outra ponta, é o outro extremo. Eu comecei a perceber que se eu parasse de ficar em uma das duas pontas e começasse a caminhar mais próximo do centro, eu poderia ter uma vida mais harmoniosa, mais leve, mais suave, mais sutil, tendo alegrias não tão extraordinárias assim, mas continuando alegre, continuando feliz.
E, por outro lado, tendo experiências também não tão tristes, não tão para baixo, não tão deprimentes, mas mais tristes, mais suaves, né? Uma coisa mais leve de se passar. E isso acabou me desgastando menos. Compreende esse processo? Então, hoje, utilizando todo esse conhecimento que foi adquirido, eu percebo que o que é mais vantajoso é não você estar nos extremos, mas você caminhar mais próximo do centro. Você está mais próximo do equilíbrio, o centro. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Já dizia o velho ditado, né? Mais próximo. Os pés no chão, cabeça lá no céu. Mas aqui, ó, equilibrando sempre, mais próximo do centro. Eu tenho certeza que se você começar a colocar em prática isso na sua vida, essa consciência, vai ser de grande valor para você, porque foi de grande valor para mim e tem sido, ao longo de muitos anos, um conhecimento valioso para muita gente. Então eu espero que você coloque isso em prática no seu dia a dia. Lembre-se que é mais importante você ter experiências felizes, mas não tão extremas, do que você ter experiências extremas e a vida apresentar outras experiências para balancear, extremas no polo negativo, que vai te desgastar demais e não vai ser tão legal assim. Caminha mais próximo do centro, vai ser muito mais importante, vai ser muito mais legal, vai ser muito mais divertido essa jornada. Esse é o conhecimento que eu tinha para passar para você dessa vez. Aguardo você nos próximos vídeos, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, tá? Clicando nesse botão que está aí disponível para você. Você já conhece o YouTube, basta você clicar aí no sininho se você quiser ser avisado das próximas postagens que a gente for fazer por aqui. Já vou avisando que vou fazer mais vídeos esse mês de outubro. Provavelmente vou fazer vídeos todos os dias, então vamos estar mais próximos por aqui. Ativa as notificações, curte esse vídeo para ajudar a gente a divulgar e deixa o seu comentário e a sua opinião. Fez sentido para você? Te faça esse desafio aí. Você deixar um comentário aí e me falar se fez sentido para você. Esse tal Kybalion, essa tal lei das polaridades, leis herméticas universais, fez sentido para você? Ou foi mais um papo de doido? Tá? Valeu,